Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro e deixasse ela aberta. Hoje é a primeira quarta-feira do mês de setembro e faltam 3 livros do Novo Testamento para a gente fazer uma panorâmica dele. Falta 2 Pedro, Judas e Apocalipse. Hoje nós vamos adiantar 2 Pedro. Se tudo der certo, a gente encerra o ano com Apocalipse, né? 2 Pedro. Irmãos, nós estamos vendo os livros numa leitura diferenciada, como os irmãos sabem. Na semana passada, nós vimos aqui, nessa segunda coluna, a igreja e os falsos ensinos, dentro do bloco de epístolas gerais. Quarta-feira passada foi 1ª, 2ª e 3ª João. Todas essas epístolas aqui do lado direito, 2 Pedro, Judas, 1ª, 2ª, 3ª João, elas têm uma temática específica, que é a questão da batalha contra os falsos mestres e contra os falsos ensinamentos. Hoje nós vamos estar vendo 2 Pedro. 2 Pedro, o autor é o apóstolo Pedro, é uma carta que se identifica logo nos primeiros versículos. É uma carta geral destinada à igreja como um todo e todos os crentes em todo lugar. Ela é uma carta datada aí do século I, aproximadamente 67 depois de Cristo, pelo menos 2 anos ou 3 anos depois que 1 Pedro foi escrita. E o panorama é que Pedro sabia que seu tempo na terra era limitado. Ele já pressentia que mais dia ou menos dia haveria de morrer. Então ele escreveu sobre aquilo que estava em seu coração, avisando os crentes sobre o que aconteceria quando ele fosse, especialmente falando sobre a presença de falsos mestres que tentariam atrapalhar o andamento da igreja primitiva. Ele relembrou seus leitores da imutável verdade do Evangelho. Essa carta é uma carta extremamente prática. O propósito dela é avisar sobre os falsos mestres, exortar a crescer na fé e no conhecimento de Jesus. Se você está com sua Bíblia aberta, o versículo que resume toda 2 Pedro é o capítulo 1, versículo 3, quando diz: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse versículo é o versículo chave. Nesse versículo nós encontramos toda a teologia de 2 Pedro. Conduzir a vida e a piedade, sabendo que em Cristo Jesus nós já temos tudo o que precisamos. Ele nos chamou para a sua glória, nos chamou para a sua virtude. O ponto-chave dessa carta é o combate aos falsos mestres, que nós vamos ver bem forte, sobretudo no capítulo 2. Você está com 2 Pedro aberta? Amém? Como é uma carta pequena, irmãos, dá para a gente ir versículo por versículo sem problema nenhum. É uma carta pequenininha mesmo. Então, irmãos, capítulo 1, os versículos 1 e 2, o texto diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Olha para mim um momento. Nos versículos 1 e 2 a gente já vê a saudação de Pedro. Pedro se identifica como servo, na língua original doulos, literalmente um escravo, como apóstolo. Isso é importante, ele se colocar como apóstolo, porque, irmãos, o apóstolo é uma figura fundamental no Novo Testamento.
assim como o profeta é uma figura fundamental do Antigo Testamento. Perceba que os livros que fazem parte do Novo Testamento, todos eles têm a ver com a figura do apóstolo. O apóstolo primevo, o apóstolo primeiro, foi aquele que realmente teve o seu discipulado com Jesus e que viu a morte e ressurreição de Jesus. Esses são os verdadeiros apóstolos. E todo o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, ou eles estão diretamente ligados aos apóstolos, ou são pessoas que estavam diretamente ligadas aos apóstolos. Os apóstolos, eles servem como, nesse momento, uma espécie de elemento de validação canônica desses textos do Novo Testamento. E era necessário que fossem eles mesmos. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Não tinha como ser diferente. É por isso que uma igreja saudável segue a chamada fé apostólica. É a tradição no seu sentido mais positivo da palavra. A tradição no seu sentido de passagem, de ensinamento, de geração após geração. Não é nenhum demérito, não é nada demais dizer que a igreja, ela segue o ensino apostólico. Porque, de fato, os apóstolos apontavam para Jesus como o Senhor de tudo. Então, nós seguimos esses ensinamentos. Ele diz que, mediante a justiça de Deus é a fé em Cristo Jesus, o Messias, o Senhor. Gostaria que você observasse um termo que ele usa. Como essa carta é uma carta de defesa da fé, praticamente, ele utiliza, logo no primeiro versículo, uma coisa tremenda. Ele diz: receberam conosco uma fé valiosa. Uma fé valiosa, uma fé que tem valor intrínseco, uma fé que precisa ser bem observada. E ele saúda todo mundo com a saudação que Paulo utiliza: graça e paz. E a ordem é essa. A graça vem primeiro, a paz é uma consequência. A graça vem antes, a paz vem no arrebalde, vem de lambuja, como diz o pessoal. E logo em seguida, ele começa a provar para as pessoas o que significa, de fato, ter uma nova vida em Jesus. O que significa ser nova criatura? O que significa ter uma nova vida em Jesus? Aí no capítulo 1, dos versículos 3 até 11, ele explica que ter uma nova vida em Cristo Jesus é buscar o caráter de Deus desenvolvido em sua alma. Você está com sua Bíblia aberta? Versículos 3 e 4, o texto diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, vida nova em Cristo Jesus é o reconhecimento de que você tem, de fato, em sua vida, por causa de Cristo, a ação do Espírito de Deus em sua vida, a vida espiritual, os recursos que você precisa para crescer em Cristo Jesus, já foram plenamente concedidos a você. Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa, você já tem acesso a todos os recursos que te fazem crescer em Cristo Jesus com o apoio da palavra de Deus. Você já tem tudo o que você precisa. Versículos 5 a 7, o texto diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, fraternidade.
a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Até o versículo 9. Veja só que coisa interessante. Você quer saber se você está crescendo na fé? Faça um checklist da sua vida a partir dos elementos que são concedidos nesses versículos. Ele diz de forma muito clara: se essas coisas não estiverem funcionando na sua vida, é possível que você não esteja se desenvolvendo na fé. Irmãos, tudo aquilo que é natural de crescer, se desenvolver, se você conceder as condições para que ele se desenvolva, se ele não crescer, é porque ele tem problema. Então Pedro está dizendo que nós já temos tudo para crescer em Cristo Jesus. E ele diz que tudo é esse: fé, virtude, que é a fé operante, conhecimento, que é o conhecimento de Deus pela palavra, domínio próprio, que é fruto do Espírito, perseverança, que é das 4 virtudes da teologia: fé, amor, esperança e alegria. E quando se fala em fé, geralmente está associada à questão da perseverança. O perseverar é fundamental. Piedade, fraternidade, todas essas coisas, todos esses atributos, todas essas características são marcantes naquelas pessoas que estão crescendo na fé. E aqui, meu irmão, eu gostaria de adiantar uma coisa para você, em nome de Jesus. Assuma um compromisso com o seu desenvolvimento espiritual. Porque do mesmo jeito que nós temos tudo acessível a nós, e Pedro diz: você já tem tudo necessário para crescer. Diz quais são os atributos que precisam estar em desenvolvimento. Se essas coisas elas não estão se desenvolvendo em nós, é porque espiritualmente falando, nós estagnamos no nosso crescimento. E é possível que espiritualmente falando, alguém possa até regredir na fé. Alguém possa até regredir na sua vida com Deus, na sua devocional, e começar a ser atacado mais fortemente pelas demandas do pecado. Lembre-se disso, irmãos. Nós estamos livres da condenação eterna do pecado, é verdade, mas não estamos livres da influência do pecado sobre nossas vidas. E nós precisamos nos asseverar que nós estamos em crescimento na fé, sempre crescendo na fé, sempre buscando Deus, sempre tendo sede de santificação, porque tudo isso aqui que foi falado se resume em santificação de vida. E aqui a gente vê de uma forma clara que é o desenvolvimento do caráter de Cristo em nossa vida. Isso é feito através do Espírito Santo. E isso é feito a partir também da sua vontade. Você precisa querer e se empenhar em crescer na fé. Entenda essa verdade. Não existe desenvolvimento sem dor. Em qualquer área que você pensar, não existe desenvolvimento sem dor. Quem faz academia aqui sabe. Se aumenta os pesos no treino de perna, vai para casa rebocado com as pernas assim, ó. Mas só tem desenvolvimento se aumentar os pesos. Se não aumentar os pesos, não sai do canto. Não tem desenvolvimento emocional se não conseguir vencer as dificuldades da vida. Por que é que a nossa geração é uma geração tão fragilizada? Porque é uma geração que tem ojeriza ao sofrimento.
não consegue perceber que é pelo sofrimento da vida que a nossa fé, que o nosso ser é fortalecido. Aqueles que sofrem são mais estáveis, conseguem enfrentar dificuldades da vida e a fé se solidifica, porque o objetivo da fé é deixar a pessoa estável, firme. Agora, meu irmão, desenvolvimento espiritual é do mesmo jeito. Não vai chegar uma pessoa para você dizendo, em forma de servo ungido, e a partir dali vai todo o poder, eu vou estar orando sempre, eu vou estar buscando sempre. Não, meu irmão, é uma via de mão dupla. O Espírito Santo de Deus trabalhando na tua vida, e se você der margem, der lugar para que isso ocorra, as duas coisas precisam andar juntas. Então, corremos o risco de o nosso desenvolvimento espiritual estancar, ou dependendo da situação, irmãos, até pegar a ladeira abaixo, se for o caso. Tem muitas pessoas que guardam seus traumas, guardam suas mágoas, guardam seus problemas. Em um determinado momento da vida, se ela não tiver alguém para ajudar, se ela não abrir o seu coração para o Senhor Jesus, esses sofrimentos, esses traumas, se não forem bem tratados, podem servir de empecilho, de barreira, a que ela tenha um desenvolvimento maior e pleno. Com Deus, é fato. Quantas e quantas pessoas deixam Deus a partir do momento que começam a sofrer? Quantas e quantas pessoas deixam o caminho do Senhor porque passam por dificuldades, por momentos de adversidades, por barreiras? Mas, meu irmão, entenda, a barreira, a dificuldade, a adversidade faz parte da vida. E melhor do que passar sem Deus, é passar com Deus. Entenda isso. Entenda isso. É melhor passar com Ele as dificuldades do que simplesmente fechar o coração e passar sozinho. Não pense que o Senhor te abandonou. Nunca. Agora, é necessário a gente buscar esse Deus em santidade de vida. É necessário abrir o coração para Ele. Amém? Agora veja, até dos versículos, no capítulo 1, veja aí a partir do versículo 8 até o 11. E ele diz assim, ó. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Jesus Cristo. Irmãos, como anda a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus? Sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento. Não permita que sua vida devocional, seu relacionamento com Deus fique parado, fique estagnado, porque a tendência é sofrer mais ainda. Só que, além do desenvolvimento do caráter, irmãos, o que sustenta a vida daquele que é nova criatura em Cristo Jesus é crer nas promessas do Senhor e manter acesa a chama da esperança no seu coração. Versículos 12 até 15, o texto diz o seguinte: por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo com o nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Irmãos, Pedro sabe que mais dia ou menos dia ele vai morrer. Ele deixa isso claro.
No versículo 14 ele diz: eu sei que em breve estarei deixando deste tabernáculo. Ele está utilizando uma figura de linguagem, associando o tabernáculo, que é algo temporário, ao seu próprio corpo. Ele está dizendo que em breve vou morrer, em breve vou morrer. Eu tenho essa consciência. Só que enquanto eu estiver vivo, neste tabernáculo aqui, a minha função vai ser avisar vocês sempre dessas coisas, da vida de santificação. Irmãos, me desculpe, muitas vezes nós pastores somos redundantes em alguns assuntos e batemos na tecla em alguns assuntos. É porque, irmãos, isso é da tradição apostólica e a gente vê. Pedro aqui está dizendo: eu vou continuar alertando vocês, eu vou continuar alertando vocês. E como pastores no púlpito, nós também vamos, como Pedro, como Paulo, como todos, continuar alertando vocês que creiam nas promessas do Senhor, que o Senhor é fiel, Ele cumpriu tudo no passado, e a sua fidelidade nos faz crer que mais dia ou menos dia nós vamos estar face a face com Ele. E é essa esperança que deve alimentar a nossa alma. Continuar alimentando a alma com isso, e a gente vai estar sempre lembrando, sempre lembrando, sempre lembrando. Creia no Senhor, Jesus vai voltar. Creia no Senhor, Jesus vai voltar. Creia nas promessas, creia nas promessas. Ele é fiel. Aí aqui, irmãos, dos versículos 16 até 21, o texto diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, na segunda parte, dos versículos 12 até 21, Pedro nos orienta basicamente a duas coisas: confiar nas promessas, e ele cita os profetas, e confiar na vinda do Senhor. A base imediata da proclamação de Cristo como Messias é o testemunho dele. E ele cita aqui um momento em que ele ouviu o próprio Deus dizendo de Cristo Jesus: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Perceba que Pedro está dando testemunho daquilo que você lê lá em Mateus, no capítulo 17, que é chamado de a transfiguração. Então, Pedro está dando testemunho do relacionamento entre Jesus e Deus. Ele está dando testemunho de tudo aquilo ali. É um testemunho que é um fato, ele mostra um fato, pois ele é testemunha, é algo pessoal e é algo objetivo que mostra o quê? O relacionamento de Jesus com o Pai. E ele diz de forma muito clara que a base da proclamação do seu evangelho é justamente esse testemunho. Ele está dizendo para lá: gente, eu vi o Pai falando, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu estava lá, eu vi. E a segunda base, irmãos, é que esse filho, ele virá. E a base da fé, a fidelidade é formatada nas Escrituras, originadas em Deus, reveladas pelo Espírito Santo. Ao invés de a gente colocar a nossa cabeça
em mitos e fábulas que nós colocamos a nossa cabeça na palavra de Deus. O salmista vai dizer: coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nessas coisas, nisso pensai. Então, meu irmão, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque procede das saídas da vida. Passe um tempo significativo com a palavra de Deus, porque é ela que alimenta a tua alma. Passe um tempo significativo meditando nas promessas do Senhor, porque é isso que alimenta a tua alma. Passe um tempo numa devocional significativa, declarando ao Senhor que é um anseio da sua alma, que o reino dele seja efetivado. Como diz Mateus 6, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Isso é uma oração, irmãos. Isso é uma oração de pedido a que o reino de Deus seja consolidado o mais rápido possível. Você tem orado para que o reino de Deus seja consolidado o mais rápido possível? Irmãos, cuidado. As muitas facilidades que nós temos no mundo podem fazer com que a gente tenha um gosto muito grande por esse mundo que não é o nosso. E nós podemos perder a nossa capacidade como embaixadores de Deus. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa um reino ou um país em um outro país diferente. O embaixador, no país que ele está representando, ele não se iguala às pessoas do país aonde ele está. Inclusive, entenda, se você for em alguma embaixada, as coisas que acontecem dentro da embaixada de um outro país, aqui no Brasil, é de responsabilidade do país, da embaixada. Brasileiros muitas vezes não podem nem entrar nelas, não tem autoridade, é território da embaixada. Os embaixadores representam países que não são os nossos. Ele pode até ter uma afeição pelo Brasil, mas o embaixador da Inglaterra, ele não é brasileiro, não. Ele representa o país dele. E nós, irmãos, somos embaixadores de Cristo. O Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. As trevas podem se bater. Nós podemos ser hoje pequenos luzeiros na terra. Mas esses luzeiros, eles não podem se comunicar com as trevas que são esse mundo. Então, em nome de Jesus, entenda, você é um embaixador. Em nome de Jesus, entenda, sua terra, seu lugar final, não é este. Haverá um novo céu, uma nova terra, e que tem esperança no seu coração acesa, vai ver Deus como Ele é. Amém? Vamos para o capítulo 2. Aí no capítulo 2, irmãos, ele pega pesado com os falsos mestres. Ele desce o sarrafo mesmo. Não tem boquinha. Versículos 1 a 3. Vamos lá. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Veja só que coisa séria, irmãos. O surgimento dos falsos mestres
no cristianismo, Pedro começa a lembrar que não é uma coisa de agora, é uma coisa que sempre aconteceu, até mesmo entre o meio judaico. Ele diz: surgiram falsos profetas. Passado. E depois ele diz: surgirão. Ou seja, é inevitável o surgimento de falsos profetas. Admitir falsos mestres é olhar para o passado entendendo que surgiram no passado, surgirão sempre, no futuro vão sempre estar aí fazendo o quê? Atacando a Deus, atacando a pessoa e a obra de Cristo, negando o soberano, ou seja, negando o Deus que o resgatou. Ele está afirmando que surgirão falsos profetas, negando a eficácia desse Deus que resgatou e a soberania dele. Muito sucesso imediato acontecerá. Olhe para mim uma coisa interessante que esse texto diz, versículo 2. Ele não diz que é pouca gente que vai seguir falso mestre, não. Versículo 2 diz assim, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Ou seja, se você humanamente olhar para o ministério deles, vocês vão ter uma percepção humana de que eles são bem-sucedidos, porque tem muitos seguidores. Cuidado. Os falsos profetas, eles falam aquilo que o povo quer ouvir. E aonde a palavra de Deus é proclamada como verdadeira, muitas vezes, muitos de nós ouvimos coisas que talvez não quiséssemos ouvir. Esse é um dos pontos fundamentais para você discernir uma falsa pregação do Evangelho nos tempos de hoje. É aquela pregação fofinha, que não solta as tiras, que não tem cheiro, que não chama pecado de pecado, que não traz confrontação, que lhe deixa você massageado no seu ego, no seu eu. Aquela pregação totalmente antropocêntrica, centrada no homem, onde você é o máximo, é Deus, é todas as coisas e tal. Isso é bom de ouvir, irmãos. Principalmente quando o cara está na pior, tem um vizinho que só ouve essas músicas da atualidade, de choradeira, está com melancolia à beira de uma depressão, escuta um pregador dizendo: Jesus, ele vai colocar você num pedestal, ele quer o máximo, ele vai... Tem gente até que paga para ouvir esse povo, e não é pouca gente, não. Irmãos, me perdoe a franqueza, mas é para mim. Eu estou dizendo isso de mim, isso é uma condição pessoal minha, isso é uma visão pessoal. Eu tenho dificuldade de entender que uma pessoa vai para um teatro para pregar a palavra de Deus e que para ouvi-lo eu tenho que pagar um ingresso de R$ 80 para falar de uma coisa que o Senhor me deu gratuitamente e que gratuitamente eu deveria proclamar em rádio, em tudo isso, e o contrário, eu que deveria pagar para que essa proclamação fosse executada. Eu tenho dificuldade nisso, irmãos. Irmão, me perdoe mais ainda o que eu vou dizer. Eu tenho dificuldade, não é nem nele que prega. Porque existem técnicas para isso. Existem técnicas para você fazer chorar. Existem técnicas para lhe emocionar.
Isso é estudado nas academias. Isso é estudado nos cursos de oratória. As pessoas recebem treinamento. Falam de um jeito que você sai com o seu ego todo para cima. Mas eu tenho dificuldade, irmãos, assim, me perdoe. Dificuldade em entender que tenha crente que conheça a palavra de Deus de verdade e que paga um ingresso para ir ver um homem desse. Me desculpe, eu tenho muita dificuldade. Eu não sei o que é pior, se é ele que comanda isso ou se são as pessoas que alimentam a que isso funcione. Fica parecido como o tráfico de drogas, que a gente não sabe se é pior o traficante ou a pessoa que compra para manter o tráfico. Percebe? Eu não sei o sentimento que tem no seu coração, irmãos. Eu estou compartilhando uma coisa do meu sentimento. Mas eu acho isso muito estranho. É muito estranho para mim essa ideia. Talvez seja uma estratégia. Talvez seja um marketing que ele tenha utilizado. Eu não sei, também não quero julgar. Se ele está pregando a palavra de Deus dessa forma, e se o Espírito de Deus falar ao coração de alguém dessa forma, que fale. Eu não sou eu quem vou botar esses limites. Mas assim, eu tenho uma dificuldade e eu estou abrindo o coração para os irmãos. É até bom fazer isso, porque eu fico com minha alma mais leve. Eu tenho dificuldade em um pregador que chega para pregar cobrando. Eu tenho dificuldade em chegar num culto, num lugar onde o pregador só chega na hora da mensagem. Chega escoltado. Chega como se fosse uma celebridade. Eu tenho dificuldade nesse tipo de coisa, irmãos. No meu entender, estão louvando mais a criatura do que o Criador. Segue-se o problema. E aqui a gente vê, irmãos, isso. A gente vê que essas pessoas serão julgadas. No versículo 3 diz: há muito tempo sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Agora vamos ver características dos falsos mestres. Do versículo 4 até a primeira parte do versículo 10, no capítulo 2, o texto diz assim: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Olhe para mim um momento. O que recai sobre os falsos mestres é a certeza de que eles vão encontrar o juízo de Deus. Aí Pedro começa a explicar que o juízo de Deus contra a impiedade começou no céu. Os anjos que se rebelaram, Pedro diz, no inferno. Aí ele vai para a história. A humanidade pré-diluviana, versículo 5. O justo Noé foi poupado, mas o restante lá
peia. Aí ele vai para os habitantes de Sodoma e Gomorra, passado histórico. Foram punidos, mas Ló, o justo, e a sua família, e 7 pessoas, foram libertadas. Aí ele mostra o núcleo de todo o raciocínio. Qual é o núcleo do raciocínio? Versículos 9 e 10. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Ou seja, Pedro está dizendo que Deus tem capacidade de administrar o livramento, aquele que é dele, e administrar a punição a quem é devida a punição. E aqui eu gostaria de orientar uma coisa da leitura. Irmãos, essa divisão que a Bíblia tem em capítulos e em versículos, ela foi feita com o objetivo de tentar facilitar o processo de leitura. Só que às vezes acontece de um versículo ele ter sido mal dividido quando estava fazendo o processo de versiculação, colocando as divisões em versículos. E aqui a gente tem um exemplo claro dessa dificuldade. No versículo 10, a primeira parte, o assunto tem a ver com aquilo que está acima. E a segunda parte do versículo 10 tem a ver com o restante, tem a ver com as características pessoais daquele que é um falso mestre. Então, na metade do versículo, a gente vê uma divisão que poderia ocorrer. Isso é uma das dificuldades que muitas vezes nós vemos, oriundas desse processo de capitulação e versiculação, que é uma tentativa, porque os textos nas línguas originais, eles eram unciais e eram completos como um texto único. Então, em um dado período da história da cristandade, um camarada veio, capitulou, colocou os capítulos, e são 1189 capítulos, e há um grande milagre. Por quê? Porque a metade dos capítulos da Bíblia dá em Salmo 118. Tecnicamente falando, o Salmo 118 seria o centro da Bíblia. E aí ocorre uma coisa muito interessante. O Salmo 119 é o maior capítulo que tem em toda a Bíblia. E o 117, que é antes do 118, é o menor. E se você for para o meio do Salmo 118, ele também é simétrico. Na metade do Salmo 118, que em tese é 118, versículo 8, lá tem uma das orientações mais fantásticas que o ser humano pode receber. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É o que está escrito lá. Aí, irmãos, tem os versículos. Dependendo da quantidade ou do modelo de tradução que for a sua Bíblia, sabe quantos versículos são? Se for Almeida, fiel, tarará, mas se for uma tradução dinâmica, vai para além disso. A média é 31.170 versículos. 31.170 versículos, irmão. Aí tem irmão que chega para a gente assim, pastor, como é aquele versículo que diz assim, assim, assim? Pelo amor de Deus, faça comigo não. Já tem aplicativo no celular que você pode fazer pesquisa por palavra, por tudo. 31.170. Aí, pastor, como é aquele versículo que diz assim, assim? Ah, paciência, né?
A gente não tem essa memória toda, não. Vamos lá? Vamos ver as características do falso profeta. Capítulo 2, versículo 10, a segunda parte do versículo. Tem nada de bom, irmão, no falso profeta, olha só. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem, são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Olha que palavra forte, versículo 21. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a volver-se na lama. Que texto pesado, mas são qualificadores dos chamados falsos mestres. Eles têm um caráter desprezível. Versículo 10 diz que eles são insubmissos. Versículo 11 e 12 diz que são arrogantes, ignorantes. Versículos 13 e 14 diz que eles são imorais. Versículo 14, a segunda parte, até o versículo 18, a ideia é que eles são insaciáveis, cobiçosos, avarentos. Versículo 17 mostra a sua hipocrisia. Eles são ilusórios na sua aparência. Tem aparência de coisa boa, mas não é bom. Eles têm uma influência enganadora. Os versículos 18 e 19. Seduzem aqueles que poderiam ser salvos, versículo 18. Escravizam as pessoas com falsas promessas e liberdade. Irmãos, deixe de sofrer. Irmão, se você vê um troço desse, corra. Isso é esquizofrenia social. É gente doente. Irmãos, isso é muito pior do que você pensa. Uma vez mandaram para mim um encarte de uma igreja.
você está sofrendo, troque o seu anjo. Era um culto onde o apóstolo lá, o camarada, ele ia trocar o anjo da guarda do cara. Irmãos, eu trabalhava dando consultoria a uma empresa no Distrito Industrial, saí sem tomar café da manhã. E eu estava já no limiar do almoço, ouvindo o rádio no carro. Se você sente dores de cabeça. Aí eu comecei a ouvir aquilo ali. Rapaz, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Se você sente fraquezas. Se os seus olhos se enturvam. E eu no carro. Meu Deus do céu. A mão começou a suar. Aí bota logo uma música. Se você está andando assim e tal, isso pode ser um encosto. Quarta-feira, dia da libertação do teu que tal. Irmão, eu estava com fome. Quando eu cheguei na indústria lá, a irmã que era a pessoa responsável pelo lugar onde é feita a refeição, pastor, ela tinha deixado minha quentinha, o refeitório. Passei a quentinha para dentro, meu filho, encosto voou, foi-se embora. Porque é assim. Eu tenho essa sensibilidade, mas quem não tem essa sensibilidade? Quando eu estava na igreja em Santa Rita, uma pessoa chegou para mim. Havia um culto na primeira igreja batista de Santa Rita chamado Buscai Primeiro. Era um culto de oração que começava às 6 horas da manhã e até 7. Um culto de oração de manhã, numa igreja batista, nesse horário a gente chegou a ter 60 pessoas orando. Uma irmã chegou da feira e disse, pastor, eu queria conversar com o senhor, depois do culto. Aí eu disse, olha, não sou pastor, sou seminarista, mas não tem problema não, depois a gente conversa, não se preocupe. Terminou o culto, ela chegou para mim com 2 envelopes. Um envelope amarelo e um envelope azul. Ela disse, olha pastor, me entregaram esse envelope azul e disseram que era o meu dízimo natural, normal, para eu dar para a igreja. E chegou esse envelope aqui, amarelo. Nesse envelope amarelo é uma oferta em dinheiro que eu tenho que dar à igreja para ser abençoada. E ele mostrou lá nas histórias tal que se eu fizer esse sacrifício, Deus vai dar muito mais do que o que eu estou dando para ele. Eu tinha 2 bancos na feira. Verdureira, vendedora de verdura. Eu vendi um dos bancos que eu tinha. E coloquei o dinheiro todinho nessa campanha, pastor. Até agora, não aconteceu nada. O senhor podia me dizer na Bíblia, se isso realmente é assim? Porque agora eu estou com meu filho, que era o que cuidava do banco. Quando eu tomei essa decisão, ele entrou num estado de choque tão grande que ele não consegue nem falar. A esposa dele é quem está dando banho nele, quem está alimentando ele. É certo, pastor, isso?
Irmãos, vocês estão dentro de um ambiente saudável, de uma fé cristã que é acompanhada de raciocínio, bom senso e discernimento. Mas existem expressões de religiosidade por aí que não são sensatas, não. Eles utilizam, inclusive, da Bíblia para enganar e ludibriar as pessoas. Irmãos, ao que tudo indica, a menina que foi encontrada, que estava sumida, que foi encontrada recentemente no matagal, com o seu corpo queimado, ao que tudo indica, pelas evidências, dá-se a entender que ela foi ela foi objeto de um culto de magia negra. Irmãos, eu ainda estou falando porque ainda tenho no Brasil a oportunidade de falar o que eu vou falar aqui agora. Tenham cuidado, porque existem expressões de religiosidade que não é só cultura, não. É maldade, é demônio. Só que agora a gente não pode, pastor, isso é intolerância religiosa. Você não pode dizer. Eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer. No passado, antropólogos da FUNAI foram contra trabalhos de missionários cristãos dentro de aldeias aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque algumas culturas indígenas, naquela época, guardavam a tradição de que, se uma criança nascesse com algum defeito físico, aquela criança era enterrada viva. E teve missionário aqui no Brasil que peitou a FUNAI. Depois que os índios enterravam as crianças, os missionários iam lá, desenterravam as crianças. O que foi que aconteceu com eles? Processados. Porque na visão do antropólogo, é melhor cuidar da cultura do povo do que salvar a vida de uma criança deficiente. Irmãos, evangelho é luz. Traz elucidação dos fatos. Como luz mostra o pecado que há nas trevas. É por isso que eles não são contra as cestas básicas que a igreja dá, não são contra os apoios financeiros que a igreja dá a uma ou outra instituição. Eles são contra aquilo que pregamos, porque quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Falsos profetas, em caráter desprezível, influência enganadora, destino deplorável. Agora vamos para 2 alertas. Capítulo 3. Primeiro alerta, alerta espiritual. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Ou seja, ele está orientando, lembrando constantemente que a gente se lembre dos ensinos de Cristo e do ensino apostólico, ou seja, as Escrituras, manter aquilo que nós recebemos. E agora um alerta doutrinário, a partir do versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão:
o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta, a terra, formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está falando sobre o dilúvio de Noé. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservadas para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá, porém, como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí ele responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Olhe para mim um momento. Alerta doutrinário. Cuidado com essa ideia de que não haverá um momento de juízo, porque isso é uma ideia antiga. Desde o início que Satanás tenta colocar isso na cabeça do povo. Viva de qualquer jeito, vocês não vão morrer não. Viva de qualquer jeito. Deus só quer o bem. As coisas boas, não tem juízo. Isso é antigo, irmãos. Isso é antigo. Isso retira a responsabilidade moral das pessoas. Porque no mundo sem Deus, é um mundo em que as pessoas entendem que não vão prestar contas a ninguém. É por isso que os apologetas dizem que sem Deus não existe moralidade objetiva. Que a partir do momento que você retira Deus do conceito de moralidade, nós vamos prestar contas a quem? Aí fica o homem por ele mesmo. Aí. Tanto faz como tanto fez. Uma vez, o pastor Júnior Meirelles, falando sobre a questão de liberação do uso de entorpecentes, ele disse uma coisa que eu achei interessante e eu gostaria de compartilhar para vocês. Sabe como é que está a humanidade agora? A humanidade está que nem um caminhão descendo uma ladeira. O caminhão pesado e o freio do caminhão é pouco, mas ainda está funcionando. E o motorista vem lá, dirigindo o caminhão, com um pé lá embaixo, e o caminhão sem parar, mas ele vem se travando, e ele vem desviando das casas, e vem descendo a ladeira. Eu acho que Júnior falou isso, que ele é contemporâneo meu, e ele é de Santa Rita também, e lá tem uma ladeira, que é bem grandona, que é chamada o Alto das Populares. E eu só imaginei o alto. Um caminhão descendo com pouco freio, o motorista com o pé lá embaixo, pisando o máximo possível, porque ainda tem pouco, e ele livrando para não acontecer nada de pior. A nossa sociedade está do mesmo jeito. Quem faz os controles sociais,
polícia, todos. Está como esse motorista no caminhão, com um freio, e ele está ali pisando. Você quer saber, irmãos, o que significa liberação do porte de droga? Não pergunte para o maconheiro, não. Pergunte para quem cuida das famílias. Não pergunte para o maconheiro da classe alta, que alimenta aquelas bocas de fumo que já existem na praia, não. Pergunte para aquelas famílias desgraçadas pelo tráfico, o que é que significa liberação do porte de drogas. Pois agora, irmãos, a metáfora é isso. Estão querendo tirar o freio do caminhão geral e deixar o caminhão livre descer a ladeira. Sustente, porque esse caminhão vai bater. Sustente. E nós, como igreja, a gente vai se comportar como, pastor? Reclamar não pode. Me parece que a situação está bem complexa para isso. Esteja preparado, meu irmão, para se deparar com realidades e famílias totalmente acabadas pelo pecado. Abraçar pessoas sem esperança alguma. Famílias totalmente destruídas pela codependência, porque não é só a dependência do cara que usa, não. A família se ajusta e vive uma coisa chamada codependência. Se prepare. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós cremos num Deus que nos capacita e nos fortalece. E a igreja vai permanecer com a sua cabeça erguida. Vamos terminar o capítulo. Gostaria de fazer uma pergunta moral, para que vocês tenham ideia do que significa o homem sem Deus. Irmãos, eu não sei se vocês já acompanharam, mas a humanidade, os cientistas, todos os órgãos governamentais, as grandes nações ricas, eles investem muito dinheiro para saber se existe água em Marte. A impressão que eu tenho é que eles gastam mais dinheiro para saber se tem uma bactéria lá em Marte do que eliminar a pobreza, a fome e a miséria nos países mais pobres. Por que é que isso é assim? Raciocínio. Será que com tanta tecnologia, com tanta boa vontade, com tanto estudo, com tanta psicologia, com tanta sociologia, com tanta filosofia, com tanta teologia, com tanto negócio, eles não observaram ainda que nós temos condições de resolver rapidamente a fome, a miséria dos países mais pobres? Sai melhor e mais barato do que achar uma bactéria em Marte. Por que a gente não faz isso? Pecado. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos do próximo. Para a humanidade pecaminosa, é melhor se encontrar com a bactéria em Marte do que se encontrar com um pobre oprimido que está passando fome. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nos afastamos uns dos outros. Segue o texto final. Versículos 14 até o fim, o texto diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação.
como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas esses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Irmãos, essa carta, ela termina com prerrogativas práticas. Até quando o Senhor não chegar, nós precisamos estar investindo no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual. No versículo 18, ele dá a ideia de que esse desenvolvimento espiritual, ele precisa ser equilibrado. O texto diz, e você leu, cresça em graça e em conhecimento. Tem muito crente que gosta de crescer em graça. Como? Vai para a oração, a vivência da graça, a vivência dos dons, as experiências com Deus, a vida de piedade, a prática piedosa, tal, estar com os irmãos, vamos buscar uma profecia para a minha vida, um culto de oração e tal, e tal. Se esquece da palavra. Pessoas que crescem só na graça, crescem torto. É levado por qualquer vento de doutrina. Não conhece a palavra, qualquer doutrinazinha, tira ele de tempo. Pega o testemunho de Jeová, o testemunho, tome, ele fica. Não sabe argumentar as coisas rudimentares da sua própria fé. Se brincar, não sabe dar nenhum testemunho de como Jesus alcançou sua vida. No entanto, irmãos, tem o outro lado dessa história. Aquele que cresce só no conhecimento. Aquele cara que lê a Bíblia de ponta a ponta, que quer conhecer todas as doutrinas. Por quê? Porque eu quero refutar, eu quero tal, eu quero fazer, eu quero viver, eu quero conhecer. E conhece mesmo, começa a ler a Bíblia só para ter conhecimento teológico. Se esquece da vivência da graça. Lê a Bíblia de ponta a ponta, conhece todos os sistemas, mas não sabe tomar uma decisão para a vida. Tem deles que se torna chato, critica tudo, nada na igreja presta. Nada presta a partir dele. É azedo, é aguado. Ele não consegue observar que a sua chatice é terrível. Você olha para ele, irmãos, eu digo com sinceridade que eu já tenho essa capacidade. Tem irmão que eu olho na cara assim, aqui está escrito problema, e eu vejo. Chato, você vê logo que ele é chato. E tem, irmãos, tem católico chato, tem espírita chato, tem crente chato. Tem crente que é chato. Tem uns bichos que só pegam os menores da doutrina e não sei o que e tal, e mais. Meu irmão, cresça na graça de Deus. Que essa teologia que você está aprendendo sirva para a sua vida, para as suas decisões, para o dia a dia. Que traga alegria para você, que traga certeza, fé, piedade, vida santificada. As duas coisas precisam crescer juntas. Tem gente que se esconde por trás do conhecimento teológico, mas a vida devocional é podre. De que adianta você conhecer a Deus e não ter intimidade com Ele? De que adianta você ter conceitos teológicos e não conseguir perceber
O Espírito Santo de Deus falando da tua alma. De que adianta você ter o conhecimento dos versículos e as pessoas não quererem mais conversar com você, porque você é chato. Porque tem crente que é chato. É chato. Morei num prédio, aqui bem pertinho, na lateral, tinha uma irmã que gostava de pregar o evangelho, e ela tinha uma voz forte, grossa. E às vezes eu fazendo meu sermão, no quartozinho, ouvindo a irmã pregar. Ela começava dizendo, tal, tal, tal. Meu amigo, quando ela ouvia um não, com a mesma facilidade que ela pregava o evangelho, ela mandava o cara para o inferno. Com a mesma pegada. E eu já esperava, porque eu sabia como era o jeito dela. Isso até me atrapalhava, porque às vezes eu estava estudando, ela começava a falar. Prédio ao lado. Eu digo, ela começou a pregar. Vamos ver se o cara vai dar um azinho positivo. Meu amigo, quando dava negativo, ela tinha mais um sotaque meio paulista. Você vai para o inferno. Irmãos, nós não fomos chamados para dizer ao povo que vá para o inferno, não. Nós fomos chamados para pregar o Cristo que liberta. Nós somos chamados para pregar a esperança, o Cristo que liberta, o Cristo que traz alegria. Precisa crescer em graça e em conhecimento. As duas coisas precisam andar juntas, equilibradas. E vamos encerrar orando. Fique em pé. Me perdoe, irmãos, pelo uso, pelo peso das minhas palavras. Meu temperamento é colérico. E eu sempre peço a Deus para que esteja me visitando, para eu não ferir as pessoas com a palavra, porque para mim isso é muito fácil. Mas, irmãos, nós precisamos ser equilibrados na nossa fé. Irmãos, eu creio numa igreja cujos dons do Espírito Santo são uma realidade. Eu creio que os dons espirituais são para a igreja hoje. E creio que uma igreja, ela pode ser avivada no seu ser, ela pode levantar suas mãos, glorificar o Senhor. Ela pode viver um evangelho dinâmico de vida, um evangelho de esperança. Eu creio, mas eu também creio, irmãos, numa comunidade sensata, numa comunidade que crê, mas que também raciocina. Me perdoe a franqueza, raciocinar não dói não, viu, irmãos? Pode raciocinar. A igreja não desobriga as pessoas a raciocinar. Não, tem que raciocinar. Pense, bom senso, caldo de galinha. Oração não faz mal a ninguém, pense. Quando lhe deparar ou quando você for confrontado com alguma doutrina, pense, raciocine. Atos 17, como os crentes de Bereia, verifique se isso realmente é das Escrituras. Não vá na pegada de todo mundo, tem muito falso mestre. Pedro disse que surgiu no passado e que surgirão. Sempre vai ter, sempre vai ter. E nós precisamos estar alertas e preparados. E eu quero orar pelos irmãos, para que os irmãos possam se desenvolver na sua espiritualidade, na sua fé. Que Deus dê discernimento aos irmãos, para que vocês não sejam traídos por uma cilada do diabo, não reconheçam a cilada do diabo, para que Deus dê discernimento, dê sabedoria, na hora de você tomar as decisões para a sua vida, você tomar decisões que refletem a palavra. Colossenses 3,15, o Deus de paz seja o juiz no coração de vocês. Então, me permita orar por vocês. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida. E nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor nos dê um crescimento espiritual equilibrado. Pai, nos ajuda a crescer no conhecimento das Escrituras, mas o conhecimento que gere vida.
Pai, nos ajuda a crescer na graça, na vivência, no uso dos dons, como igreja ativa, operante, que proclama a Tua palavra e que mantém a esperança acesa no coração de que um dia vai se encontrar com o Senhor face a face. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos interagir com a cultura vigente, mas não nos amoldar a essa cultura que aí está. Pai eterno e santo, Deus poderoso, quero clamar, meu Deus, pela igreja brasileira. Quero te pedir que o Senhor levante líderes equilibrados emocionalmente e espiritualmente. Quero clamar, Deus, no nome de Jesus, por cada um de nós, pelo nosso desenvolvimento espiritual. Senhor, toda seta do maligno e toda entidade demoníaca no sentido de nos atrapalhar a desenvolver-nos espiritualmente, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar, Deus, que o Senhor dê graça, mas também dê sabedoria para tomar a decisão certa. Deus eterno, muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém.